Nos últimos tempos em Portugal, há um sítio que tem tido presença mediática diariamente. Reportagens no telejornal, quantas pessoas vivem nos terrenos da seita, ninguém sabe ao certo. primeira página em revistas, toda a gente quer saber o que é que se passa dentro do reino do Pineal. E por alguma razão, após dezenas de e-mails trocados, 2 entrevistas para perceberem quem eu sou e o meu objetivo, consegui uma entrevista exclusiva com a família real Pinheiro. E hoje vou poder perguntar-lhes todas as questões que provavelmente temos. A entrevista teve uma duração de cerca de 40 minutos. Where does the theory that the earth is flat come from? E vejam até ao final, que é provavelmente a coisa mais chocante que aconteceu na história deste canal. O que é o Reino do Pineal? O Pineal Kingdom é um culto religioso formado por Água Acabal Pinheiro, que está aqui na chamada comigo. É um culto religioso situado cerca de Oliveira do Hospital. Quando eu consegui a entrevista, disseram-me que vinha a família real Pinheiro toda. E esta é a família real Pinheiro. O líder e fundador Água Acabal Pinheiro, o diretor de social media e a pessoa com quem preparei todo o conteúdo, Jason e Já Pinheiro. Essencialmente, o que é o Reino do Pineal? So from my perspective, the Kingdom of Pineal, we're a group of people who are choosing to live a natural way of life. We have come together to create a new life. Basicamente, a seita religiosa acredita em viver apenas da terra. Acreditam que os produtos que compramos no mundo normal, aqueles chamam de Matrix, são controlados por indústrias e têm o objetivo de nos fazer menos saudáveis. A comunidade estabeleceu-se cerca de Oliveira do Hospital em 2019. E uma pergunta que está na cabeça de toda a gente é: porquê Portugal? Why Portugal? There's no real answer. It wasn't anything planned or orchestrated. It just kind of naturally happened that way. Na realidade, o terreno de Portugal foi cedido por Pion Sisto, um futebolista dinamarquês. Står for os selv, at vi kan stå rigtig stærkt selv mod rigtig gode hånd. Que em um comunicado dita que acredita na liberdade religiosa e defende que a Pineal Foundation tem o direito a viver no terreno para praticar a sua espiritualidade. A seita religiosa do Pineal acredita acima de tudo em viver em natureza. Segundo o que me disseram, procuram ao máximo comer apenas produtos cultivados organicamente e evitar grandes cadeias de supermercados. Mas será que a seita é autossuficiente? So we try as best as we can to not use the major corporations, but yeah, we do still use some of the commercial outlets. A resposta simples é que o Reino do Pineal, apesar de tentar sobreviver pelo seu próprio cultivo o máximo possível, tem que muitas vezes recorrer a agricultores locais e quando isso falha tem que recorrer a supermercados tradicionais. E por que não recorrer a supermercados tradicionais? A Comuna acredita que a verdadeira saúde não está nos desenvolvimentos de sociedade que nós fizemos, mas sim na natureza. Todos os seus métodos de saúde vêm da natureza, recorrendo a atos como grounding, comer apenas alimentos cultivados organicamente, não recorrer a alimentos que sejam processados. Antes de passarmos para as perguntas mais sérias, havia uma última coisa que era pertinente saber. Quantas pessoas integram esta comuna? The number fluctuates. It goes up and down. Right now, we actually stopped taking people about a year ago because we found that we were overwhelmed. A resposta aqui não elucida muito, apesar de eu estar a tentar não ser invasivo com as perguntas que estava a fazer. No entanto, há uma questão que se sobrepõe a isto tudo. De onde é que vem a crença de que a Terra é plana? Para quem não sabe, Água Acabal Pinheiro, o líder do Reino do Pineal, tem vídeos na televisão britânica que contam com milhões de visualizações, a disputar crenças que nós tomamos como garantidas, como se o homem alguma vez foi à Lua ou se a Terra é de facto plana. A belief where you add a lot of, I think, traditional media ask you about is if the earth is flat. And for me personally, my truth is that the only thing that I see that is truth is what I have experienced myself. So out here living in nature, out here experiencing certain things, that is my truth. I tend not to put too much energy into beliefs, because belief is just an idea and you don't know. A resposta da Água não me surpreendeu. É basicamente um culto que acredita simplesmente naquilo que vê. Apenas acredita em informação que consegue obter empiricamente. Ou seja, nenhum avanço científico vai significar alguma coisa porque eles não conseguem observar isso. A única coisa que eles conseguem observar é aquilo que eles tocam, aquilo que é tangível, aquilo que é visível a olho nu. É daí que vêm as crenças quase todas como a Terra ser plana, ele nunca observou a Terra no plano astral, e o homem ter ido à Lua igualmente. Agora que estabelecemos o que é o Reino do Pineal e como é que ele funciona, eu precisava de saber o que é que eles acham sobre a atenção dos mídias que eles têm recebido. Pelos piores motivos. Todos os dias no seu portão de entrada têm garantidamente inúmeros repórteres de todos os meios de comunicação. E isto para um culto que está no meio do nada é uma diferença de panorama enorme. A família que eu entrevistei deu-me a entender que queria manter-se o mais desconectado da Matrix possível. A Matrix sendo mais uma vez o mundo convencional como o conhecemos. Então a pergunta que eu vou fazer a seguir provavelmente será a mais polémica da entrevista. Is there anything that bothered you from this whole media attention? There's no resentment. I don't regret anything. However, if there is something, I would say it's a little bit of frustration because a lot of stories were put out and we didn't get a fair chance to really fully
tell our side of the story. Pela conversa que eu tive, não só nesta entrevista como nas entrevistas prévias a esta, a sensação da seita é que os mídias estão a sensacionalizar a história, que grandes empresas como a TVI ou a SIC têm que sobressair a parte negativa para de alguma forma obter uma história. No entanto, acho que é de esperar que a atenção deles seja maioritariamente negativa, sendo que estão a ser investigados por um assunto que é bastante sério. Outra pergunta igualmente séria que tem gerado alguma controvérsia: será que o Pineal Kingdom quer ser soberano? This is why this is an embassy. So when we say a sovereign state, we don't mean that we are dividing Portugal, we are taking over Portugal. It means we are individually declaring our own individual autonomy under Article 41 of the Portuguese Constitution. Capa da visão que iniciou este mediatismo todo diz que sim. O Reino do Pineal, a misteriosa seita que se instalou no interior e quer formar um Estado soberano dentro de Portugal. Soberano sendo que não são regidos pelas regras portuguesas, mas sim pelas suas próprias regras. You want to be independent from Portugal. Could you explain that for me? We're not fighting anyone. We don't fight. We are peaceful people. The second is we're not looking to be separate from Portugal. What we're looking to be independent from commercial and corporate contracts. Com esta resposta há uma terminologia interessante, onde reparar que eu usei a palavra fighting. So, you're fighting, or I don't know if you're still fighting, e a partir daí, imediatamente, a minha resposta vai ser negada. Eu tive bastantes entrevistas prévias a esta, para segundo o que me disseram lerem a minha energia, e tive a oportunidade de ter bastantes conversas longas com algumas pessoas que integram a seita. Agora, eu não sendo crente e sendo cético de tudo, para mim é super interessante conseguir falar com alguém que está dentro de um ambiente como estes, completamente oposto ao meu, e numa destas conversas foi-me sugerido o livro de Pao Cheng, Word Magic. Um livro sobre o poder que as palavras têm. Ou seja, basicamente há certas palavras que têm uma conotação tão forte que tu deves evitar usar. Como tal, era importante fazer-lhes a pergunta: será que eles se autodefinem como um culto? Would you call yourselves a cult? If we go by the modern standard of what a cult means, then no. But if we are using the root of the word cult and linking it to culture, then yes, we are. We've been part of cults the whole of our lives. We just weren't aware of those cults. Como o culto tem esta conotação negativa toda, eles consideram apenas a definição tradicional de uma cultura e uma comunidade construída à volta dessa cultura. Mas digamos que eu quero entrar neste culto, ou nesta seita religiosa. Imaginemos que eu quero sair deste sótão e quero integrar esta comuna. Como é que seria esse processo de integração? Or how does that work? Would you have to build me a house if I wanted to be and join the Pineal Kingdom? We want people to be self-sufficient, right? We find out where people are financially. We definitely help people to transition onto the land. We've all been dependent on the matrix or, the government before. Ou seja, apesar de eles não pedirem doações, eles não pareceram de todos ser uma das seitas que tenta extorquir dinheiro dos seus membros, como já foi visto noutros casos. Precisas de ter o teu próprio dinheiro e as tuas próprias condições para conseguires sobreviver lá. E também, segundo as palavras de Água, convém ter algum dinheiro para poderes dar à comunidade, sendo que a comunidade te vai tratar de alimentar e vivem num sistema de partilha. We're not a money-focused community. We want you to be self-sufficient and comfortable. So we have people who've come here and who've donated monies up to 50,000, and we have had people who've come here with less than €1 in their pocket. Uma questão importante que muitas vezes tem sido trazida ao de cima é o facto das crianças serem educadas em casa e viverem a tempo inteiro naquela comunidade. O Reino Pineal trouxe 2 crianças para eu lhes perguntar como é que tinha sido a vida delas até aquele momento. I have a question now for the children, if I may. How is it living in the Pineal Kingdom? I find it beautiful and very freeing. So me and my brother live here from the beginning. We were the first children here. And it's been beautiful. Do you have a lot of people to play with? Not children-wise, but the adults. Sometimes I do like to play with them. And also, maybe you can mention that you do have friends outside the community. You want to talk about that? A couple of friends outside. We go and visit, and we go play with them. We chat. We have fun. E com esta pergunta feita, eu estava prestes a terminar a entrevista, quando reparei que, na família Real Pinheiro, estava presente uma mulher portuguesa. Lili é o nome dela dentro da comuna, e como tal tinha que saber o que é que a fez integrar o Reino do Pineal. I have a question for the Portuguese lady, if that's okay. How did you stumble upon the Pineal Kingdom? It was from Agua's former Martin Kenny YouTube video. You saw the videos and you agreed with what he was saying and you wanted to move in? I resonated with a lot of what he said, the energy that it transmitted through the video, and then I visited a month before I came to live here. I stayed for the weekend, 2 nights, and I knew he was here, that I wanted to be. Do you feel like you miss anything from the traditional Portuguese life? I'm still detaching from some things, but definitely here I'm finding
my true self. Para mim é quase inconcebível, mas ao que tudo aparenta, quase toda esta comunidade foi construída online. Desde o seu primeiro membro, Água Cabal Pinheiro, que foi promovendo os seus ideais pelas redes sociais, angariou uma comuna que já contou com 100 pessoas a habitar o espaço. E é verdade, desde 2019, muitos deles se foram, muitos deles ficaram. Mas para os que ficaram, qual é a coisa que eles sentem mais falta da Matrix? If I had to choose something from the Matrix that I'd miss, it would be my friends. I had a lot of friends back in England. We had very tight connections. We all loved the same thing. Fruits, mostly. We're very grateful for this moment, everything we have now, and we've willingly sacrificed everything we say we might miss. I miss my friends. For me, it's the ocean. When I was living in a system, I used to live near the beach, about 20 minutes away. This question is very difficult for me because, in all honesty, I can't, only because you're saying think of, I can't really think of anything. I mean that from the bottom of my heart. It's so much more better. I miss not having to take responsibility, not having to worry about my food or water, just going to the supermarket. I don't have to worry about growing food or making clothes, not being sovereign. Being sovereign is not easy. Just a few friendships, a few relationships, you know, performing to a crowd, playing music and yeah. Estas respostas são interessantes, dá para ver que, apesar de terem entregue tudo à comunidade deles, em alguns casos mantém-se o interesse da vida e a facilidade que temos cá fora. E apesar da comunidade ter encontrado vida e um significado superior lá dentro, nós cá fora ficamos sempre com demasiadas perguntas por responder. Como é que é viver dentro de uma comuna? Será que todas as pessoas lá dentro acreditam na mesma coisa? Será que, por exemplo, o distanciamento de tudo e viver no meio do nada te torna mais feliz? Como é que será um dia nesta comunidade? Ao que tudo aparenta, eu não vou precisar de questionar-me sobre estas coisas muito mais. So, João, it's been an absolute pleasure speaking with you. We're really grateful that you've taken your time to get to know us, and we'd love it if you were able to come to the Kingdom of Pineal Embassy to spend some time here, and you can get to see it for yourself and immerse yourself in the experience of what it's like to be a member here. Is that something you'd like to do? That is really flattering. I would... Yeah, I would love to do that. Isto provavelmente é das coisas mais estranhas que já me aconteceu. Eu na altura fiquei muito sem saber o que dizer ou fazer. Acima de tudo quero dizer que este vídeo não vem com o contexto de fazer uma hit piece neles, ou seja, tentar arranjar o lado negativo ou dar um expose. Simplesmente eu comecei esta saga toda com ter mais interesse em saber sobre eles e de alguma forma que eu nunca estava à espera consegui uma entrevista e agora um convite para ir lá. E não sei, sinceramente não sei o que dizer. Parece que o próximo vídeo deste canal será dentro da comuna do Reino do Pinhal. É estranho dizer esta frase. Suponho que sejam até já, né?